Pai Santo, justo e eterno Deus, desde já, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento de estarmos aqui após o culto, Senhor, teu santo dia, o dia do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, para que nós possamos, Pai, pôr em prática aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que nós somos exortados a fazer, Senhor. Que o Senhor possa nos dar tua graça para prosseguir, para fazer o que tua palavra ordena e glorificar o teu nome, Senhor, em nossa vida e no meio da nossa família e no meio da nossa igreja, Pai. Que nós possamos aprender mais da tua palavra e das tuas santas instruções, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, faz um tempo já, que o presbítero Cleiton deu o primeiro capítulo desse livro, A Vida Secreta da Oração, e é um livro muito interessante, muito impactante, que ele nos exorta de uma maneira muito gloriosa. O primeiro capítulo, não sei se os irmãos lembram, ele vai nos pontuar algumas instruções acerca da vida de oração, O que é a vida de oração. E como bem pontua até o reverendo Hernando Dias Lopes, que a grande dificuldade da igreja e dos cristãos contemporâneos, da nossa vida, assim, não é começar a orar, não é orar, ter uma oração isolada, mas é sim perseverar em oração. Isso é a grande dificuldade que nós temos em nossa vida, visto a grande gama de distrações que nós temos, nossa vida corrida, E o capítulo 1, combatendo isso, vai nos trazer três verdades cruciais. A primeira é que a oração é uma obra intensa, ela exige labuta, ela exige trabalho. Não que seja penoso para o nosso coração, mas exige sim um empenho da nossa vida, um empenho do nosso interior para que nós tenhamos uma vida de oração. O segundo ponto é que a oração que nós vimos no capítulo 1 é que a oração requer vigilância. Quando nós temos falta de alegria, a dureza do nosso coração, cansaço, negligência, o Senhor requer que nós supliquemos ao Espírito Santo para que nós tenhamos uma vida de oração, e isso requer vigilância. Nós temos que ter uma análise da nossa consciência para saber como está a nossa vida de oração. E o terceiro ponto é que a oração é uma constante. Nós devemos fazer a nossa vida uma vida de contínua oração. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, verso 18, que ele vai dizer orando em todo o tempo, em todas as circunstâncias de nossa vida. Porque o Senhor vai ter como certo que o seu povo irá orar. Porque foi o meio que ele nos deu também de graça para termos uma comunhão com ele, que é a prática de oração. E de fato as escrituras elas implicam mais um dever de orar do que apenas uma recomendação. A palavra de Deus ela nos mostra que nós temos esse dever, que nós devemos ter uma vida de oração. Vejamos, isso é um padrão que nós vemos desde o Antigo Testamento. Gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Êxodo, no capítulo 30. Que nós vamos ver que esse padrão já é uma simbologia desde o Antigo Testamento que vai perpassar para o Novo e para nossas vidas atuais. Êxodo capítulo 30, aqui vai falar acerca do altar, do Senhor, do versículo 1. E farás um altar para sobre ele queimar incenso de madeira de acácia e o farás. E aí vamos pular agora para o versículo 7. E Arão queimará sobre ele o incenso aromático todas as manhãs. Quando puser em ordem as lâmpadas, queimarás o incenso sobre ele. E quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimará o incenso sobre ele, um incenso perpétuo diante do Senhor por todas as vossas gerações. Quando ele fala assim, por todas as vossas gerações, é uma marca que perpassa não só nesse ambiente aqui do Antigo Testamento. Deus aqui determinou que Moisés construísse um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, e determinou um lugar santo, um altar que haveria incenso, onde o fogo jamais deveria apagar, deveria arder continuamente. E quando nós vemos no livro de Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 8, nós vamos ver o que representa esse incenso para a igreja hoje. No capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 8, vai dizer o seguinte: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso. E o que são esses incensos? São as orações dos santos. São as orações dos santos, esse incenso. Ou seja, quando nós comparamos o Antigo Testamento àquela imagem de um santuário onde o fogo deveria arder continuamente, onde o incenso deveria ser contínuo, assim como o sacerdote que deveria cuidar da lenha todos os dias, deveria estar ali cuidando, zelando para que o fogo não se apagasse no altar do Senhor, assim também nós, em nossa vida sacerdotal, para o Senhor, nossa vida de serviço ao Senhor, devemos também cuidar da nossa vida de oração, zelar da nossa vida de oração, zelar nossa comunhão com o Senhor por meio da oração. Nós temos Cristo como grande sumo sacerdote, que Ele que nos faz a ligação da comunhão com o Pai, mas aquilo que é o meio de comunhão com o Senhor, que o Senhor nos deu, que foi a oração, nós devemos também estarmos trabalhando para que isso seja uma constância em nossa vida. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 6, o seguinte: tu, porém, quando orares, ou seja, quando ele está dizendo assim, quando orares, ele está dizendo implicitamente que aquilo é uma prática, né? Aquilo que, quando você fizer isso, é porque aquilo já é certo para você fazer. Quando ele diz quando orares, é porque é uma prática que deve ser reconhecida pelos discípulos de Cristo. Ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás no teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Ou seja, o que é que nós vemos é um padrão que vai desde o Antigo Testamento, que é aquela simbologia de comunhão, que o fogo deveria arder continuamente, o incenso deveria ser contínuo. Nós vemos que esse incenso são as orações dos santos, são as nossas orações, a oração da igreja, e Cristo vai dizer o modo como nós devemos fazer isso, né? E aí, isso é uma vida de oração. Isso que foi dito assim no capítulo 1. E agora, no capítulo 2, o autor vai nos mostrar que uma vida de oração, para nós termos uma vida constante de oração, não é necessário técnicas, não é necessário aquela espiritualidade que nós vemos muitas vezes nas redes sociais e em outras igrejas, que não passa de uma maquiagem, né? Mas devemos ter um coração preparado para o Senhor. E além de um coração preparado para o Senhor, uma disciplina espiritual. Porque a gente sabe o quanto é difícil ter uma vida de oração, com tantas coisas, né, que passam na nossa vida. Mas assim, nós sabemos muito sobre a oração, podemos saber muito sobre a oração, os conceitos de oração. Podemos aprender aqui no culto de doutrina, no culto da quarta-feira também. Mas imagine que Deus nos livre disso, mas que algum de nós aqui fosse passar por alguma cirurgia. E aí, um médico que se apresentasse para fazer essa cirurgia, ele tirou 10 em todas as matérias da faculdade dele. O boletim dele é cheio de 10. Ele sabe toda a matéria de cor. Mas em aula prática ele nunca conseguiu. Ele nunca teve uma prática. Ele não sabe nem o que é um bisturi. E aí, será que a gente confiaria nesse médico? Nossa vida nesse médico? Ele tem o conhecimento teórico, mas ele não tem um conhecimento prático. Ter conhecimento teórico sem a prática, sem usar as ferramentas que é necessário ao seu favor, é perder de fato aquilo que importa, né? Porque o que importa é fazer a cirurgia. E na vida de oração, irmãos, não é diferente, né? Muitas vezes nós não temos uma vida de oração não por não saber como orar, não por não ter o conhecimento sobre a oração. Muitas vezes falhamos na nossa vida de oração por falta de prática, por falta de preparo prático e de falta de vida de oração de fato. Sabemos da importância da oração, sabemos que o Senhor nos chama para uma vida de oração, sabemos que devemos ser constantes. Entretanto, muitas vezes falta ferramentas e como saber usar essas ferramentas para que nos ajudem a ter uma vida de oração. Mateus 6,6, como Jesus diz, que é quando orares, entre no teu quarto, fecha a tua porta e ore.
Que Jesus nos diz nos remete a um certo tipo de imagem que o autor aqui dividiu em 3 partes. Ele vai dizer que isso que Jesus diz no capítulo 6 de Mateus nos remete primeiro a um lugar tranquilo. Entra no teu quarto, né? Um lugar que nós temos a imagem de uma calmaria, um lugar tranquilo. Uma hora silenciosa, que ele vai dizer, fecha a tua porta, um lugar reservado, né? E o terceiro ponto que o autor vai dividir é um coração aquietado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore. Primeiro, um lugar tranquilo. Quando nós temos essa imagem de ter um lugar tranquilo, podemos imaginar muitas vezes uma casa isolada, né? Uma casa no campo, onde não tem vizinhança, onde não tem barulho. Porque quando nós pensamos essa imagem de um lugar tranquilo e vemos a nossa realidade, podemos muitas vezes dizer que isso não existe, que isso não é possível para a gente, né? A gente pode muitas vezes viver numa casa barulhenta, com vizinhos barulhentos, com som alto. Estava conversando ontem aqui com os jovens e Vanessa dizendo ontem, meu vizinho aqui, às vezes ele bota uma música que, rapaz, não dá para a pessoa descansar direito. A gente tem uma gama de coisas que nos atrapalham e parece que a gente não vive num lugar tranquilo, né? Que ter um lugar tranquilo parece que não é a nossa realidade. Muitas vezes, nem no quarto da gente a gente tem um lugar tranquilo, nós temos tranquilidade. A gente pode sentar e parar para orar, mas aí quando a gente deita na nossa cama, a gente começa a pensar nos deveres que nós temos, nas contas que nós temos, no que nós temos que fazer, os problemas que temos que resolver. Ou seja, nem ali a gente consegue ter tranquilidade muitas vezes, né? E aí você pode pensar que não, mas Jesus está falando isso porque era no tempo dele. Mas quando nós vemos as casas no tempo de Jesus na Palestina, eram casas pequenas, barulhentas, cheias de gente o tempo todo. O quarto era muitas vezes um quarto que só tinha apenas uma porta que era para manter aquilo que era os mantimentos valiosos da casa. E Jesus mesmo assim diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Parece até simples para a gente, né? E quando ele está dando, na verdade, uma instrução não sobre o local, não sobre um lugar, não necessariamente um quarto, né? Mas sobre intencionalidade, sobre privacidade, sobre reclusão, que é mais importante que o próprio lugar. É o lugar de reclusão, de privacidade. Quando a gente vê em Êxodo capítulo 30, que foi o versículo que nós lemos, a gente vê que o altar, quando nós lemos no decorrer do capítulo, vemos que o altar de incenso do Antigo Testamento ali deveria ser o centro do lugar santo. O lugar era privativo e intencional para aquilo. Ficava no centro do lugar. E quando nós vemos na nossa realidade, qualquer lugar pode se tornar um lugar de oração, desde que esteja no centro de nossas vidas. Desde que possamos encontrar nele reclusão, privacidade e intencionalidade. Óbvio que o mais ideal é a gente realmente ter um lugar tranquilo, um lugar calmo, onde nós possamos, que geralmente é o nosso quarto mesmo, né? Fechar a nossa porta, nos concentrar, nos privar até mesmo da nossa família e orar e ter comunhão com o Senhor. E muitas vezes é isso que nos falta mesmo, né? De ter a vida prática. De chegar e eu vou ter o meu momento de oração agora no meu quarto. Eu vou ter o meu momento de comunhão com o Senhor no meu quarto. Eu vou me desviar das distrações e tudo aquilo que me impede de ter uma comunhão com o Senhor e vou orar. Mas vai além do lugar, né? Muitas vezes, mesmo que no intervalo do nosso trabalho, por exemplo, no banheiro do nosso trabalho, que é um lugar muito insalubre, mas é no secreto que nós podemos tirar tudo aquilo que as pessoas veem de nós, né? É no secreto que podemos rasgar a nossa alma de verdade, sem plateia, sem ninguém, estarmos a sós com Deus. E ali se fez um lugar tranquilo. E ali se fez o seu quarto, dito por Cristo, né? Ali é demonstrada a centralidade da oração na sua vida, na nossa vida, zelando para que esse fogo do altar não se apague. E óbvio, o fogo aqui não é aquele fogo
estranho, aquele misticismo, não é aquele choro, aquela gritaria, mas é a dedicação de ter, de fato, em nosso coração, a vida de oração, orar sem distrações, longe de celular, de pessoas, de problemas. Isso é muito difícil em nossas vidas hoje em dia, né, irmãos? É muito difícil a gente ter esse momento, ter um lugar tranquilo, né? E veja, Jesus também passou por isso, porque analisa a vida de Cristo, por exemplo. Jesus, ele andava com 12 discípulos, 12 pessoas ao seu lado. Onde ele passava era cheio de gente. Muitas vezes, imagine você que quando ele é hospedado em algum lugar, com certeza as pessoas tinham aquela recepção calorosa com Cristo, né? E de fato poderia até ser difícil ele, peraí que eu vou sair aqui de perto de vocês, não vou ficar mais perto de vocês, eu vou orar aqui. Com certeza isso era muito difícil para Cristo, mas quando o Espírito de Cristo ansiava pela comunhão com o Pai, quando o clamor, o dever clamava, ele fazia o quê? Ele se dirigia para um lugar reservado, como por exemplo o jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras, e ia orar. E orar com seu Pai. Porque um coração que se volta a Deus é inflamado na oração. Cristo, ele se separa. O dever, eu tenho um dever de fazer isso. Porque a palavra de Deus, as Escrituras nos afirmam que nós temos esse dever. O dever da vida de oração. E Cristo, como nosso maior exemplo, ele fez isso. Ele está, eu imagino, né, que com 12 apóstolos, 12 homens, pessoas ao seu redor, mas ele, mesmo assim, tinha o seu momento de privacidade, de reclusão para a oração. E isso é maravilhoso, irmãos, porque isso mostra o que nós devemos ser e muitas vezes nós não somos, né? Nós, por vezes, temos até tempo para orar e preferimos fingir que não estamos escutando o clamor do dever de orar, que na verdade é o Espírito Santo nos chamando, né? Mostrando aquilo que nós devemos fazer. Isso é independente das distrações, do barulho da casa. O autor vai dar um exemplo de uma mulher chamada Susan Wesley, que sendo mãe de 19 filhos, em uma casa muito pequena e barulhenta, ela raramente conseguia se livrar do choro das crianças. Então você imagina, uma casa pequena com 19 crianças, choro, grito, barulho, bagunça. Não parece ser um lugar tranquilo, né? Mas ela, sabendo que precisava alimentar sua alma, para não fraquejar, ela criou o seu próprio quarto secreto de maneira simples e mais extraordinária possível. O que ela fazia? Ela sentava na mesa da cozinha, jogava um avental sobre o rosto, sobre a sua cabeça e fazia daquele pequeno pano, daquele avental, o seu quarto de oração. E as crianças, quando viam aquilo, sabiam que a mãe estava orando, estava em comunhão com o Pai. Estava em seu lugar de oração. Tinha entrado no seu quarto, fechado a porta, estava orando com o Pai. Ela não fazia daquilo, da vida dela, das circunstâncias, uma desculpa para não orar. Isso, muitas vezes, pode até nos envergonhar, né? Porque eu creio que a maioria de nós não tem essa realidade de 19 crianças na casa. De ter uma casa muito pequena com 19 crianças chorando. E mesmo assim, ela tinha uma vida de oração, ela tinha um tempo dedicado ao Senhor. Obedecendo aquilo que Cristo diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em teu Pai em secreto. É um quarto, na sala, na sua cama. É ter um lugar dedicado de oração. Em que as pessoas da sua própria casa saibam. Não vamos atrapalhar ele agora não. Que provavelmente ele está no momento de oração dele. Agora provavelmente ele está no momento de comunhão com o Pai. Um lugar dedicado para a oração, né? E a segunda ferramenta que o autor vai nos dizer, primeiro é ter um lugar para orar, um lugar tranquilo. E o segundo ponto que ele vai nos dar, a segunda ferramenta é ter uma hora tranquila. E quando nós vemos ter uma hora tranquila, mesmo se eu tivesse 48 horas na minha vida, provavelmente a gente não resolveria as demandas que nós temos para resolver, né? Pensamos que muitas vezes só teremos essa hora tranquila quando nós viajamos,
Não, eu vou tirar um tempo para mim, vou tirar um tempo para descansar, longe dos afazeres, porque eu não tenho tempo de sobra na minha rotina. Meu tempo de sobra é no domingo. Meu tempo de descanso é no domingo. Mas a verdade é que mesmo que se tivesse 14 dias na semana, 48 horas no dia, nós ainda, mesmo assim, diríamos que não teríamos tempo, né? Que só teríamos tempo no domingo, que é o dia do nosso descanso. Porém, temos um dever como cristãos, que é buscar comunhão com o Senhor. E através da oração. E uma hora tranquila nos remete a um tempo dedicado ao Senhor, a um tempo exclusivo para o Senhor. E como é que nós podemos, por exemplo, planejar para termos esse tempo no meio da nossa correria, né? Primeiro que requer antecipação. A gente pode muitas vezes acordar em cima da hora para ir para o nosso trabalho e só tem tempo de tomar café, nos arrumarmos e ir para o trabalho. Na volta, fazemos a correria da nossa casa, das coisas. Quando vê, só se tem um tempo para dormir. E é aquela oração, Senhor, obrigado pelo dia. Isso não é um tempo dedicado ao Senhor. Isso não é um tempo de oração. Devemos ter planejamento, ter um hábito, criar o hábito de orar. Um momento diário para separar e ter nosso devocional com o Senhor e ter nossas orações. É antecipação. E o segundo é autonegação. A gente tem que estar preparado para abandonar nosso tempo de recreação, de celular e até mesmo de estudo, irmãos. Que é uma coisa que eu, há um tempo atrás, não entendia. Não, é meu tempo aqui de estudo, é sagrado. Mas muitas vezes Deus nos chama para renunciar esse tempo que nós temos como sagrado. Porque é um tempo livre que nós podemos tirar uma parte e dedicar ao Senhor. Para nós não dizermos que nós não temos tempo, né? Para termos um tempo dedicado. É entrar no quarto e orar. Ter um tempo de oração. Aí nós podemos pensar, não, mas eu oro no caminho do meu trabalho. Eu fazia muito isso. Ia para o trabalho e ia orando no caminho do trabalho. Isso também é válido, é muito importante. É necessário esse tempo também para ter uma vida cristã ordenada, mas Deus nos chama para ter um tempo específico para Ele. Um tempo só para Ele. E isso nos confronta. Porque muitas vezes temos essa vida de oração, por exemplo, no caminho do nosso trabalho, mas não é um tempo dedicado ao Senhor exclusivo. Não é um tempo que você separou da sua vida para ter tempo de oração com o Senhor. E o modelo desse padrão, novamente, é o próprio Cristo. Um tempo de oração quieta e reclusa. Lucas capítulo 5, versículo 16, vai dizer que Cristo tinha esse hábito de se retirar para o deserto para orar, sozinho, para ter um tempo de oração. E se o Filho de Deus cultivava esse hábito de separar um tempo do seu dia para orar, quanto mais nós, que somos incapazes, temos uma vida que muitas vezes pecamos. Se um padrão bíblico, que é Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, separava um tempo para ter comunhão com o Pai, como é que nós podemos ter essa desculpa de dizer que nós não temos uma hora disponível para o Senhor? E um padrão bíblico estabelecido para nos ajudar a ter isso, a ter esse hábito, é o da própria Bíblia. É o do próprio domingo, por exemplo. Separar um momento pela manhã e pela noite. O incenso deveria ser queimado pela manhã, à tarde e continuamente. A oração como incenso que sobe aos céus não é desperdício de tempo, mas é um investimento. Nós devemos investir tempo orando com o Senhor. Pela manhã, por exemplo, olhando para aquilo que nós iremos enfrentar, né? E sabendo que temos um Deus ao nosso lado. Orando para que Deus cuide de nós. E separando um tempo pela noite, lembrando das providências de Deus da nossa vida, né? No nosso dia, considerando nossos pecados, agradecendo ao Senhor por sua graça. Estamos com uma oração pessoal, mas é além daquela oração de Senhor, toma em frente meu dia, amém. Senhor, obrigado pelo meu dia, amém. Não é... A oração que Deus nos chama não pode ser atropelada em pequenos momentos. Nós não podemos atropelar a nossa vida de oração, aquela oração de 5, 10 minutos. Não, necessita de um tempo dedicado. Oração pelo bem-estar da igreja, por conversões, por famílias, pela nossa igreja, pelo avanço do reino. Isso requer tempo.
Não é uma oração de 5 minutos. Isso é um padrão bíblico de toda a Bíblia, né? Daniel orava 3 vezes no dia. E provavelmente nós sabemos que ele tinha muitos a fazer, eles tinham responsabilidades. Davi buscava o Senhor pela manhã, ao meio-dia e à noite. E Davi era um rei, ele tinha responsabilidades, ele tinha afazeres. Jesus se levantava muito cedo para orar, mesmo porque sabendo que ele tinha suas responsabilidades, tinha um caminho pela frente. Ele separava, essas pessoas separavam tempo para Deus. A gente não deve esperar sentir vontade para orar, né? A gente só deve buscar a disciplina, entrar no nosso quarto e orar. E aí, ter um lugar tranquilo é uma coisa fácil. A gente consegue fechar a porta do nosso quarto, avisar para as pessoas e ter um lugar tranquilo. Isso é fácil. Ter um tempo dedicado, uma hora tranquila, também pode ser fácil. Eu posso arrumar meia hora no meu dia, 1 hora do meu dia pela manhã. Isso é fácil. Mas ter um coração tranquilo, que é o terceiro ponto que o autor vai falar, é mais difícil. Porque não requer renúncia daquilo que é fácil, né? Daquilo que é mais fácil. Requer uma verdadeira disposição interna, uma inclinação verdadeira do nosso coração. Sem a verdadeira disposição interna, de nada vai adiantar, né? Nós temos um lugar tranquilo, uma hora tranquila para orar, se nosso coração não quer estar ali. Se nossa consciência, nós sabemos que nós não queremos estar ali. E nós sabemos que Deus olha o nosso coração, né? Sua palavra nos diz isso. Não basta a gente desligar o celular e nos separar das pessoas e termos aquele momento de reclusão. Isso no estudo também se faz. Isso fazendo uma prova também se faz. Então, isso tendo uma hora de trabalho também se faz. Você se fechando no seu quarto e tendo sua hora de trabalho. Não é isso. É uma verdadeira disposição. É sinceridade e entrega do nosso coração. Jeremias 29 vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É muito além de disciplina, mas é saber que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória, né? Isso requer uma ajuda do Espírito Santo, porque nós, em nossa naturalidade, não vamos querer isso. O autor vai dizer uma citação que me chocou, que ele vai citar o seguinte: quando vou orar, acho detestável ir a Deus, que muitas vezes sou forçado em minhas orações a primeiro pedir perdão a Deus e que Ele me tome pelo coração, tome meu coração e ponha sobre si e que lá o mantenha. Veja, isso é chocante. Como é que a pessoa... Quando vou orar, acho detestável ir a Deus, acho enfadonho, acho chato. Podemos olhar isso aqui, que absurdo, né? Mas quantas vezes nosso coração também pode estar assim, né? Além da igreja, mas na nossa vida diária, na nossa vida pessoal, podemos dizer: eu não vou fazer isso aqui não, que eu estou cansado, eu não quero isso aqui não, que isso é chato, isso me dá sono, vou botar minha televisãozinha aqui, vou assistir um jogo, fazer outra coisa, que seja... Isso nos confronta, né, irmãos? Porque muitas vezes nossa consciência pode estar assim também. Isso requer uma análise interna. Muitas vezes podemos viver essa felicidade, mas isso não é a causa, isso é o resultado. E o resultado de quê? De uma vida que não teve oração, de uma vida que não tem oração, de uma vida que não se tem leitura da palavra, não se tem meditação, confissão de pecado. Não temos muitas vezes um coração direcionado às Escrituras e a consequência é achar as coisas de Deus chata. Achar o culto do domingo chato. Dizer que não consegue orar porque é chato. E aí, irmãos, para nos ajudarmos a ter essa vida redirecionada ao Senhor, devemos ter uma vida de oração. Devemos entrar em nosso quarto, aquilo que nós chamamos de quarto, aquele momento, aquele lugar que nós achamos reclusão, achamos privacidade, aquele lugar que nós podemos rasgar a nossa alma. Temos uma hora dedicada ao Senhor e orar ao Pai. E orar ao Pai em secreto. Com adoração, começando a oração contemplando quem Deus é, né? Não iniciando a nossa oração pensando apenas em problemas, dos nossos problemas.
Salmo 100 vai dizer, verso 4, entrai por suas portas com ações de graça, tendo também em nossa oração confissão. A confissão ela exige também sinceridade. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados ao Pai, o Pai o perdoará. Confissão não é apenas admitir nossos erros, mas é abandonar os nossos pecados e voltar-se para Deus. E aí, irmãos, quando nós temos essa disposição de adoração, de confissão de pecados, de petição, depois de adorar ao Senhor, confessar nossos pecados, vemos que nós temos o pedido de oração por nós, por nossa família, pela igreja, pelos governantes, pelos perdidos, pelos necessitados, pelas pessoas que estão enfermas em nossa igreja, da nossa família. E aí, como é que a gente vai fazer isso em 5 minutos? Como é que a gente vai fazer isso em 10 minutos? Isso requer tempo dedicado.